que te paralisa? Medos, inseguranças, ansiedades que sussurram que você não é suficiente? Talvez você tenha ouvido que, para superar esses desafios, bastava ser mais forte, mais confiante ou até mais espiritual. Mas, e se a resposta não estivesse em você, mas em algo muito maior? Jesus deixou ensinamentos tão profundos e práticos que, quando aplicados, têm o poder de transformar qualquer situação, mesmo as mais assustadoras. O mais surpreendente: esses ensinamentos nem sempre seguem a lógica do mundo. Eles são, muitas vezes, contraintuitivos. Enquanto o medo nos prende, ele nos chama à liberdade. Enquanto o mundo grita por controle, ele nos convida a descansar. Você já pensou que vencer o medo não é sobre eliminá-lo, mas sobre confiar em quem já venceu tudo? Os 20 ensinamentos que você está prestes a conhecer vão além de conselhos motivacionais. Eles são princípios eternos, firmados na palavra de Deus. Cada um deles traz uma perspectiva que desafia as soluções temporárias que o mundo oferece. Aqui, você não encontrará atalhos ou fórmulas mágicas, mas um caminho sólido para superar seus maiores temores e ansiedades. Prepare-se para mergulhar em um conteúdo que vai tocar sua alma. Desde o poder transformador do perdão até a coragem de viver uma fé ousada, cada ensinamento é um convite para experimentar a paz, a força e a confiança que só Jesus pode oferecer. Se você já se perguntou como seria viver sem ser dominado pelo medo, a resposta está aqui. E o melhor: esses ensinamentos são para você, para a sua vida, para os seus desafios e para as suas vitórias. Ensinamento 1. A verdade que liberta. João 8,32. A verdade, no contexto das palavras de Jesus, não é meramente um conceito intelectual, mas uma força que transforma o interior do ser humano. Quando Jesus declara: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. Ele não se refere apenas à ausência de mentiras externas, mas ao rompimento das correntes internas que nos prendem ao medo e à insegurança. Imagine uma vida em que não há mais necessidade de esconder quem você realmente é, de lutar contra as expectativas sufocantes ou de carregar os pesos da vergonha. Essa é a liberdade prometida por Cristo, uma liberdade que se inicia no coração e resplandece em todas as áreas da vida. Muitas vezes, o medo se alimenta de mentiras que contamos a nós mesmos. Mentiras como: "não sou suficiente", "ninguém me ama de verdade" ou "não posso superar essa situação". Quando nos agarramos à verdade de Deus, essas mentiras perdem seu poder. É como abrir as cortinas de um quarto escuro e deixar que a luz entre. De repente, tudo o que parecia aterrorizante se torna insignificante diante da clareza trazida pela luz. Essa luz é a própria presença de Jesus, que nos mostra quem somos, amados, desejados e escolhidos. A verdade também tem um efeito revelador em nossas relações. Quantas vezes o medo da rejeição nos faz esconder nossos verdadeiros pensamentos ou sentimentos? Ao viver na verdade, começamos a enxergar os outros com os olhos de Cristo, permitindo que relações baseadas em autenticidade floresçam. Isso exige coragem, mas o resultado é uma vida de profundidade emocional e espiritual. Imagine dizer a um amigo próximo o que realmente sente, com amor e sabedoria, e ver essa verdade fortalecer o vínculo entre vocês. Há também uma aplicação prática ao lidar com nossos medos. Se o medo de falhar te paralisa, pergunte a si mesmo: essa sensação reflete a verdade de Deus sobre mim? Lembre-se de que Deus não nos deu espírito de medo, mas de força e equilíbrio, segundo Timóteo 1,7. Uma maneira de aplicar isso é começar pequenas práticas de coragem. Por exemplo, fale sobre sua fé em um ambiente desafiador. Compartilhe um testemunho ou até mesmo dê o primeiro passo em um projeto que Deus colocou em seu coração. Cada ato de obediência à verdade reduz o poder do medo.
Quando reconhecemos a verdade de Cristo, entendemos que nossa identidade não está baseada em nossos fracassos ou sucessos. Nossa identidade está firmada em quem Ele é. Isso não significa que nunca sentiremos medo, mas que Ele nunca será maior do que o amor que Deus tem por nós. Esse amor nos conduz, nos sustenta e nos dá força para seguir em frente, mesmo quando a estrada parece incerta. É um convite à confiança plena, um desafio a soltar as rédeas e deixar que Deus guie. Ao meditarmos na verdade que liberta, percebemos que ela é um processo contínuo de transformação. Cada dia é uma oportunidade de trocar mentiras por verdades, dúvidas por certezas e medo por fé. Imagine-se caminhando em um túnel escuro, mas segurando firmemente a mão de alguém que conhece cada curva e saída. Esse alguém é Jesus, a verdade encarnada, que nunca nos abandona em nossas jornadas. A jornada para a liberdade começa com um simples ato: conhecer a verdade. É um ato de entrega e humildade, reconhecendo que por nós mesmos somos limitados, mas que nele podemos todas as coisas. Filipenses 4:13. E ao abrir o coração para essa verdade, nos preparamos para enfrentar o amanhã com a certeza de que não estamos sozinhos. Ensinamento 2. Não andeis ansiosos pelo amanhã. Mateus 6:34. Quando Jesus nos aconselha: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Mateus 6:34. Ele toca diretamente na raiz da ansiedade humana. É fascinante perceber como estamos sempre inclinados a planejar, prever e controlar o futuro, esquecendo que cada dia traz sua própria dose de desafios e bênçãos. Não se trata de ignorar o planejamento responsável, mas de compreender que o controle último está nas mãos de Deus. Imagine viver com a serenidade de saber que amanhã não é um peso a ser carregado, mas um presente que será desvendado no tempo certo. A ansiedade frequentemente se alimenta de cenários que criamos em nossas mentes, muitos dos quais nunca se tornam realidade. Quantas vezes você perdeu o sono preocupado com algo que, no final das contas, nem aconteceu? Jesus nos convida a descansar no cuidado do Pai, assim como os pássaros que não semeiam nem colhem, mas são sustentados diariamente. Mateus 6:26. Ao invés de nos atormentarmos com "e se?", component placement, Ele nos chama a viver o agora. Tente isso. Ao sentir a ansiedade subir, pause, respire fundo e agradeça por algo específico que Deus te deu hoje. A natureza oferece lições preciosas sobre confiança. Olhe para os lírios do campo. Eles crescem em sua beleza sem esforço próprio, simplesmente porque estão no ambiente que Deus lhes providenciou. Da mesma forma, somos chamados a florescer no cuidado de Deus, mesmo em tempos de dificuldade. Imagine caminhar por um campo florido e lembrar que cada flor é um lembrete do amor e da provisão do Criador. Que tal trazer esse princípio para a sua rotina, talvez com uma caminhada ao ar livre ou momentos de contemplação? Por outro lado, a ansiedade muitas vezes está relacionada ao desejo de resolver problemas que ainda não chegaram. Jesus nos ensina a viver o presente, focando no que podemos fazer hoje para honrá-lo e abençoar os outros. Em vez de gastar energia preocupando-se com o que pode dar errado amanhã, experimente fazer algo positivo no agora. Ajude alguém, ore por um amigo ou até mesmo organize um pequeno espaço da sua casa. Esses atos simples têm o poder de quebrar o ciclo da preocupação e trazer paz ao coração. Confiar no cuidado de Deus não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que Ele está presente em cada situação. É como um pai amoroso que segura a mão de seu filho em um caminho desconhecido. Ele sabe o que está diante, mesmo quando nós não sabemos. Isso nos desafia a entregar nosso medo e nossas preocupações, praticando diariamente a confiança em sua bondade.
Que tal começar seu dia agradecendo por 3 coisas que Deus já fez por você? É um exercício poderoso que treina o coração a descansar. Jesus também nos lembra que a ansiedade não resolve os problemas do futuro, mas rouba a alegria do presente. Ao refletirmos sobre essa verdade, podemos identificar hábitos que alimentam nosso medo, como verificar constantemente notícias ou redes sociais. Ao invés disso, que tal substituir esse tempo por leitura bíblica ou momentos de silêncio e oração? Lembre-se de que a paz verdadeira não vem de controlar o amanhã, mas de confiar em quem já está lá. Viver sem ansiedade pelo amanhã é uma jornada de fé. Cada passo dado com confiança em Deus reforça nossa capacidade de enfrentar os desafios diários sem nos desgastarmos com preocupações inúteis. Assim, enquanto aprendemos a entregar nossos medos a Deus, descobrimos uma liberdade e uma leveza que nos permitem viver plenamente hoje, com os olhos fixos na fidelidade do Pai, que nunca falha. Ensinamento 3. Jesus caminha sobre as águas. Mateus 14, 22 a 33. A cena de Jesus caminhando sobre as águas é um dos momentos mais emblemáticos da Bíblia. Imagine os discípulos no meio da noite, lutando contra as ondas e o vento em um pequeno barco. O medo os dominava, até que avistaram uma figura se aproximando sobre as águas. No primeiro instante, o medo se intensificou, pois pensaram se tratar de um fantasma. No entanto, Jesus os tranquilizou com as palavras: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Mateus 14, 27. Essa passagem revela que, mesmo em meio ao caos, Jesus sempre se aproxima para trazer paz e segurança. Pedro, com sua coragem impulsiva, pediu para ir ao encontro de Jesus. Ele começou a caminhar sobre as águas, mas, ao desviar os olhos do Mestre e focar no vento, começou a afundar. Essa é uma lição poderosa para nossas vidas. Quantas vezes iniciamos algo com fé, mas, diante das dificuldades, deixamos o medo tomar conta e perdemos o foco? Manter os olhos fixos em Jesus é essencial para superar os desafios, porque Ele é a fonte da nossa força, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. O medo, por si só, não é o problema. Ele se torna um obstáculo quando permitimos que nos paralise ou nos afaste de Jesus. Pedro afundou porque deu mais atenção ao perigo do que ao poder do Mestre. Essa história nos ensina que a solução não está em eliminar o medo, mas em não deixá-lo controlar nossas ações. Quando Pedro clamou: "Senhor, salva-me!" Mateus 14, 30. Jesus imediatamente estendeu a mão e o resgatou. Isso nos lembra que mesmo quando fraquejamos, Deus está pronto para nos erguer. Esse episódio também é um convite para sair do barco. Todos os outros discípulos permaneceram ali com medo, enquanto Pedro teve a ousadia de experimentar o sobrenatural. Que barcos você precisa deixar para trás? Talvez seja o barco da zona de conforto, das dúvidas, ou até mesmo do medo de fracassar. Ao confiar em Jesus e dar o primeiro passo, você pode descobrir que Ele sustenta aqueles que ousam caminhar em fé. Que tal dar um passo prático hoje? Inicie aquele projeto que Deus colocou em seu coração ou reconcilie-se com alguém com quem perdeu o contato. A tempestade no mar também simboliza o caos interior que enfrentamos em momentos de dificuldade. As águas agitadas refletem nossas preocupações, medos e incertezas. Mas a presença de Jesus, caminhando com serenidade sobre as ondas, nos mostra que Ele está acima de qualquer turbulência. Quando entregamos nossas tempestades internas a Ele, experimentamos a paz que excede todo entendimento. Você já tentou levar suas preocupações a Deus em oração? Pode parecer simples, mas é transformador. Outro aspecto relevante é a confiança de que Jesus está sempre presente, mesmo quando parece distante. Os discípulos estavam no barco, sem Jesus e enfrentando uma tempestade. Eles não sabiam,
mas ele os observava e foi ao encontro deles no momento certo. Isso nos lembra que mesmo nas noites mais escuras de nossas vidas, ele nunca nos perde de vista. Sua chegada pode não ser no tempo que esperamos, mas é sempre no momento certo. Confie no tempo de Deus, pois Ele conhece o que você precisa melhor do que você mesmo. A história termina com Jesus entrando no barco e acalmando o vento, trazendo segurança aos discípulos. Esse gesto nos lembra que, quando permitimos que Ele esteja no controle, as tempestades se aquietam. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que, com Ele ao nosso lado, podemos atravessá-las com coragem e paz. Afinal, a verdadeira segurança não está na ausência de problemas, mas na presença de Jesus em meio a eles. Ensinamento 4. Paz em meio à tempestade. Marcos 4:39. A cena de Jesus acalmando a tempestade é um retrato vívido de como a presença de Deus transforma o caos em serenidade. Os discípulos estavam no barco quando uma tempestade violenta os surpreendeu. Ondas altas ameaçavam afundá-los e o medo tomou conta de todos. No meio do desespero, eles encontraram Jesus dormindo tranquilamente na popa do barco. Acordaram-no com a pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Com poucas palavras, Jesus repreendeu o vento e o mar. Cala-te, aquieta-te, Marcos 4:39, e imediatamente tudo ficou calmo. Essa cena nos ensina que mesmo nas tempestades mais intensas, Jesus tem o poder de trazer paz. Quantas vezes nos sentimos como os discípulos enfrentando tempestades na vida e questionando se Deus está atento às nossas lutas? A ansiedade nos faz esquecer que Ele nunca perde o controle. Mesmo quando parece que está dormindo, Ele está presente e sabe exatamente o momento de agir. Pense em algo que te preocupa agora. Será que você está se deixando levar pelas ondas da dúvida? Jesus nos chama a descansar em sua autoridade, confiando que Ele é capaz de acalmar qualquer mar agitado. A tempestade também simboliza os desafios internos que enfrentamos: medos, dúvidas, ansiedade. Muitas vezes, esses sentimentos se tornam tão intensos que parecem maiores do que a nossa capacidade de suportar. Contudo, o comando de Jesus ao mar também é para nossos corações. Cala-te, aquieta-te. Quando confiamos em sua palavra, encontramos uma paz que não depende das circunstâncias. Que tal reservar alguns minutos hoje para meditar em uma passagem bíblica que renove sua fé? Marcos 4:39 é um excelente ponto de partida. Outro ensinamento poderoso é que, antes de Jesus acalmar a tempestade, os discípulos precisaram clamar por Ele. Essa é uma lição valiosa. Deus deseja que o busquemos ativamente, mesmo quando estamos tomados pelo medo. Ele quer ouvir nossas vozes, nossos pedidos, nossas orações. Se você sente que está no meio de uma tempestade agora, experimente algo simples, como uma oração curta e sincera. Senhor, acalma meu coração e guia-me através desse momento. Além disso, Jesus nos mostra que a verdadeira paz não depende da ausência de problemas, mas da certeza de que Ele está no barco conosco. A presença dele transforma qualquer ambiente, mesmo quando as circunstâncias externas continuam desafiadoras. É como ter um porto seguro em meio ao mar aberto. Que tal refletir sobre os momentos em que Deus já trouxe paz para a sua vida? Lembre-se dessas experiências e use-as como âncora nos dias difíceis. Os discípulos, após o milagre, ficaram maravilhados e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. Essa pergunta nos convida a reconhecer o poder e a majestade de Jesus em nossas vidas. Ele não é apenas um amigo em tempos de crise, mas o Senhor do universo, capaz de subjugar qualquer força contrária. A cada desafio,
Somos chamados a aprofundar nossa fé, reconhecendo que Ele é mais poderoso do que qualquer tempestade. Por fim, essa passagem nos ensina que as tempestades não são o fim da jornada, mas parte do aprendizado. Quando deixamos Jesus acalmar nossos medos e dirigir nosso barco, crescemos em fé e confiança. As ondas que antes nos ameaçavam tornam-se testemunhas do poder de Deus. Assim como os discípulos, saímos das tempestades transformados, prontos para enfrentar novos desafios com a certeza de que o Senhor está sempre conosco. Ensinamento 5. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. Jesus, ao se declarar como o bom pastor, revela uma das mais belas e profundas imagens de cuidado e amor que encontramos nas Escrituras. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. Essa afirmação transcende as palavras, pois expressa o compromisso de Cristo em guiar, proteger e sacrificar-se por aqueles que confiam nele. Imagine um pastor caminhando pelos vales sombrios, enfrentando feras e perigos, para garantir que cada uma de suas ovelhas esteja segura. Assim é o amor de Jesus. Incansável, inabalável e absolutamente pessoal. As ovelhas na Bíblia são frequentemente descritas como vulneráveis e dependentes. Elas precisam do pastor para guiá-las a pastos verdes e protegê-las dos predadores. Em muitos momentos, somos como essas ovelhas, perdidos em nossos próprios medos e ansiedades. Mas Jesus, o bom pastor, nos busca incansavelmente mesmo quando nos afastamos. Pense em momentos em que você se sentiu perdido. Será que reconheceu a mão de Deus, guiando-o de volta ao caminho seguro? Ele nunca desiste de você. O bom pastor não apenas protege, mas também conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. Essa proximidade revela o desejo de Deus de se relacionar conosco de forma pessoal e íntima. Quando você clama a Ele, pode ter certeza de que é ouvido e reconhecido. Que tal tirar alguns minutos hoje para conversar com Deus como quem conversa com um amigo? Compartilhe suas preocupações, seus sonhos e até mesmo suas falhas. Ele está sempre pronto para ouvir. Além disso, a figura do pastor é um lembrete de que, mesmo nos vales mais sombrios, não estamos sozinhos. No Salmo 23, Davi declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Essa confiança nos encoraja a enfrentar os desafios da vida com a certeza de que Deus caminha ao nosso lado, mesmo quando tudo parece escuro. Se você está enfrentando um momento de incerteza, lembre-se de que o pastor já conhece o caminho à frente. Outro ponto marcante é o sacrifício do bom pastor. Jesus não apenas protege, mas dá a própria vida pelas ovelhas. Essa é a prova suprema do amor divino, um amor que coloca nossas necessidades acima de sua própria segurança. Pense no que significa ser amado, de tal forma que alguém esteja disposto a morrer por você. Esse é o amor que Jesus demonstrou na cruz. Um amor que nos convida a responder com gratidão e confiança. A proteção do bom pastor também é um convite à dependência. Em um mundo que nos incentiva a sermos autossuficientes, a figura do pastor nos lembra que não fomos feitos para caminhar sozinhos. Reconhecer nossa dependência de Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Que ações você pode tomar hoje para demonstrar essa confiança? Talvez seja entregar a Ele uma decisão difícil, ou buscar orientação em sua palavra para um problema que o preocupa. Por fim, Jesus, como o bom pastor, nos conduz a uma vida plena e abundante. Ele não nos promete uma jornada sem desafios, mas garante que estará presente em cada passo. À medida que seguimos sua voz, aprendemos a confiar em sua direção e a descansar em seu cuidado. Assim, mesmo quando enfrentamos perigos ou incertezas, podemos ter paz, sabendo que estamos sob os cuidados de um pastor que nunca falha.
Ensinamento 6. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Mateus 17:20. Jesus, ao mencionar o grão de mostarda, destaca a força incrível que reside em algo aparentemente insignificante. Ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Essa comparação nos ensina que a questão não está no tamanho da fé, mas na sua autenticidade e no Deus a quem ela é dirigida. Um grão de mostarda é pequeno, mas contém em si o potencial de se tornar uma grande árvore. Assim também é nossa fé. Por menor que pareça, ela pode gerar transformações surpreendentes quando colocada nas mãos de Deus. Muitas vezes, subestimamos o poder do que temos, acreditando que precisamos de algo extraordinário para enfrentar os desafios. No entanto, Jesus nos lembra que uma fé genuína, ainda que pequena, é suficiente para mover montanhas. Pense em um problema que você enfrenta hoje, talvez uma decisão importante ou uma barreira emocional. O primeiro passo de fé pode ser tão simples quanto orar sobre isso ou confiar a Deus o que parece impossível. Ele é especialista em transformar pequenos gestos em grandes milagres. A metáfora do grão de mostarda também nos desafia a perseverar. Quando plantado, esse grão leva tempo para crescer e se tornar uma árvore. Da mesma forma, nossa fé precisa ser nutrida e cultivada ao longo do tempo. Você tem regado sua fé com oração e meditação na palavra? Pequenos atos diários, como ler um versículo bíblico ou agradecer a Deus por algo específico, são como gotas de água que fortalecem suas raízes espirituais. Outro aspecto dessa passagem é que Jesus nos chama a confiar no poder de Deus, não em nossa própria capacidade. Muitas vezes, o medo nos paralisa porque tentamos resolver tudo sozinhos. Contudo, a fé nos convida a entregar nossas limitações a um Deus ilimitado. Que tal praticar isso em situações práticas? Por exemplo, ao invés de se preocupar com o futuro, diga em oração: Senhor, confio em Ti para guiar meus passos. Essa simples atitude pode trazer paz e clareza em meio à incerteza. O grão de mostarda também simboliza a humildade. Ele é pequeno, discreto, mas carrega em si o poder de gerar algo grandioso. Da mesma forma, Deus não está procurando grandes feitos ou pessoas perfeitas. Ele quer corações dispostos e humildes. Pense na história de Davi, o jovem pastor que, com fé, derrotou o gigante Golias. O que parecia pequeno aos olhos humanos era grande aos olhos de Deus. Isso nos encoraja a não menosprezar o que temos, mas a oferecer o que somos e o que temos com confiança. Essa mensagem também nos desafia a acreditar no impossível. Às vezes, olhamos para os montes em nossas vidas e pensamos que são inamovíveis. Mas Jesus nos lembra que, com fé, nada é impossível. Isso não significa que tudo acontecerá do nosso jeito, mas que Deus tem o poder de realizar o que está em seu plano perfeito. O que seria um monte na sua vida agora? Talvez uma relação quebrada, uma porta fechada ou uma doença. Apresente isso a Deus com fé, sabendo que Ele pode operar de maneiras que você nem imagina. A fé, como um grão de mostarda, nos convida a viver confiando em Deus, mesmo quando os resultados não são visíveis de imediato. Ela nos ensina a caminhar não pelo que vemos, mas pelo que cremos. E à medida que confiamos, descobrimos que a verdadeira força não vem de nós, mas daquele em quem depositamos nossa fé. Assim, cada passo de fé nos aproxima mais de Deus e nos prepara para enfrentar os desafios com coragem e esperança. Ensinamento 7. A rejeição do mundo. João 15, 18-19. Jesus nos adverte de forma direta: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. João 15, 18. Essas palavras ecoam como um lembrete de que seguir a Cristo
não significa ser aceito por todos. Ele não apenas reconhece a rejeição, mas a coloca como parte natural do caminho para aqueles que decidem viver de acordo com os princípios do reino. Imagine um caminho estreito, difícil de trilhar, mas que leva a um destino glorioso. Esse é o convite de Jesus, e a rejeição que enfrentamos ao longo desse caminho é parte do processo de transformação. A rejeição do mundo, embora dolorosa, é uma oportunidade de amadurecimento espiritual. Quando somos rejeitados por nossas crenças, somos desafiados a examinar o que realmente importa para nós. Será que buscamos agradar aos homens ou a Deus? Essa reflexão nos ajuda a alinhar nossas prioridades. Por exemplo, ao ser criticado por expressar sua fé, em vez de se abater, use isso como uma oportunidade para aprofundar sua confiança em Deus. Afinal, quem melhor para aprovar nossas ações do que o próprio Criador? Jesus nos lembra que a rejeição não é algo pessoal, mas reflexo da oposição ao próprio Cristo. O mundo rejeitou a luz e abraçou as trevas, mas nós somos chamados a ser luz no meio da escuridão. Imagine-se como uma vela em um ambiente escuro. Mesmo pequena, ela faz toda a diferença. Suas ações e palavras, mesmo que recebam críticas, podem impactar profundamente aqueles ao seu redor. Que tal hoje buscar maneiras simples de ser luz, como oferecer uma palavra de encorajamento ou demonstrar bondade a alguém em dificuldade? Além disso, a rejeição pode ser uma ferramenta poderosa para nos aproximar de Deus. Em momentos de desprezo ou incompreensão, encontramos refúgio no Senhor, que compreende perfeitamente nossas dores. Pense em como Paulo, mesmo sendo perseguido, encontrou forças na graça de Deus, declarando: "Quando sou fraco, então sou forte." 2 Coríntios 12:10. Esse é o paradoxo da vida cristã. Na rejeição, descobrimos a verdadeira aceitação em Cristo. A rejeição do mundo também nos ensina sobre perseverança. É fácil desanimar diante da oposição, mas Jesus nos chama a manter o foco em seu propósito. Lembre-se dos profetas e apóstolos que enfrentaram rejeição e perseguição, mas permaneceram firmes. Pedro, por exemplo, passou de alguém que negou Jesus por medo a um homem que proclamou sua fé diante de multidões. Essa transformação nos mostra que Deus pode usar até mesmo nossos momentos de fraqueza para nos fortalecer. Outro aspecto é que a rejeição revela quem realmente somos. Ela expõe nossos medos, inseguranças e dependência de aprovação. Porém, ao entregar essas áreas a Deus, somos moldados para sermos mais parecidos com Cristo. Que tal refletir sobre as áreas da sua vida onde o medo da rejeição ainda domina? Pode ser uma conversa que você evita, um testemunho que não dá ou até mesmo um sonho que deixou de lado. Apresente isso a Deus e peça coragem para seguir adiante. Por fim, Jesus nos encoraja a lembrar que não pertencemos a este mundo. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. João 15:19. Essa rejeição é um sinal de que estamos vivendo de acordo com o reino de Deus e não pelos padrões terrenos. Assim, cada ato de coragem e fidelidade nos aproxima mais do propósito divino e nos prepara para a glória eterna. Ensinamento 8. O poder da humildade. Mateus 5:5. Jesus afirma em suas bem-aventuranças: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Mateus 5:5. Essa declaração pode parecer contraditória à primeira vista, pois o mundo frequentemente exalta os fortes, os poderosos e os autossuficientes. Contudo, Jesus nos revela o verdadeiro poder da humildade. A mansidão, longe de ser fraqueza, é a força controlada pela sabedoria, o equilíbrio que nos permite agir com paciência e compaixão, mesmo diante de provocações. Imagine alguém enfrentando uma situação de conflito e, ao invés de revidar, responde com calma e bondade.
Essa é a força da humildade. A humildade nos liberta do orgulho, que muitas vezes é a raiz do medo e da ansiedade. Quando dependemos apenas de nossas próprias forças, somos rapidamente sobrecarregados pelas pressões da vida. Mas, ao reconhecermos nossa dependência de Deus, encontramos uma paz que supera qualquer circunstância. Pense em momentos em que tentou carregar o peso sozinho e como isso te deixou exausto. Agora, imagine entregar esse fardo a Deus e confiar que Ele cuidará de cada detalhe. Esse ato de humildade traz descanso para a alma. Além disso, a humildade transforma nossas relações. Ela nos ensina a ouvir antes de falar, a perdoar em vez de guardar rancor e a valorizar os outros acima de nós mesmos. Isso não significa que devemos nos anular, mas que devemos buscar o bem-estar coletivo. Que tal praticar isso no seu dia a dia? Talvez reconhecendo o esforço de um colega, ouvindo com atenção alguém que precisa desabafar ou sendo paciente em uma situação desafiadora. Pequenos atos de humildade têm o poder de transformar ambientes inteiros. A humildade também é uma ponte para o crescimento espiritual. Quando nos aproximamos de Deus com um coração humilde, reconhecendo nossa necessidade dele, experimentamos uma intimidade mais profunda com o Criador. Tiago 4:6 nos lembra: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa graça é o favor imerecido que nos capacita a viver de acordo com sua vontade. Que tal começar o dia agradecendo a Deus por suas bênçãos e pedindo sabedoria para agir com humildade? Outro aspecto é que a humildade nos prepara para grandes coisas no reino de Deus. Jesus, o maior exemplo de humildade, deixou sua glória celestial para servir e salvar a humanidade. Em Filipenses 2:8, lemos que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Seguir seu exemplo significa estar disposto a servir, mesmo quando isso exige sacrifício. Você já considerou como pode servir melhor a sua família, igreja ou comunidade? Esses gestos simples refletem o caráter de Cristo. A humildade também nos ensina a depender da força de Deus e não da nossa. Isso é especialmente importante quando enfrentamos desafios ou perseguições. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:9, reconhece: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos nossas limitações e confiamos na graça divina, experimentamos o poder que vem do alto. Que tal entregar a Deus aquele desafio que parece maior do que você? A promessa de herdar a terra não se limita a conquistas materiais. Ela aponta para a recompensa eterna reservada para aqueles que vivem segundo os valores do reino. A humildade nos molda para viver em harmonia com Deus, com os outros e com nós mesmos. Assim, à medida que cultivamos essa virtude, nos aproximamos do propósito divino e experimentamos uma paz que só Ele pode oferecer. Ensinamento 9. A parábola do filho pródigo. Lucas 15:11-32. A parábola do filho pródigo é um dos relatos mais comoventes de Jesus sobre o amor e a reconciliação divina. Nela, um jovem decide abandonar a segurança da casa de seu pai para seguir seu próprio caminho, pedindo sua parte da herança e gastando-a de forma irresponsável. Quando a fome e a miséria o alcançam, ele reflete sobre sua situação e decide voltar para casa, preparado para se humilhar e pedir para ser tratado como um empregado. O que ele encontra, porém, é um pai amoroso que o abraça e o restaura como filho. Essa história ilustra o amor incondicional de Deus, que está sempre pronto a nos receber de volta, independentemente de nossos erros. O filho pródigo representa todos nós em momentos de afastamento de Deus. Quantas vezes buscamos nossa própria vontade, acreditando que sabemos o que é melhor, apenas para descobrir que nossos planos nos levaram ao vazio?
O afastamento pode vir de escolhas erradas, de orgulho ou até de dúvidas sobre a bondade de Deus. No entanto, a parábola nos encoraja a lembrar que nunca é tarde para retornar. Que tal refletir hoje sobre áreas da sua vida onde você precisa voltar para Deus? Pode ser sua oração diária, sua confiança ou sua entrega total. A caminhada de volta do filho pródigo é marcada por arrependimento. Ele reconhece seus erros e está disposto a aceitar as consequências. Essa é uma lição poderosa sobre humildade. Muitas vezes, o medo da rejeição ou da vergonha nos impede de buscar reconciliação. Mas Deus nos garante que, ao nos aproximarmos dele com sinceridade, seremos recebidos com graça. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Que atitude você pode tomar hoje para se aproximar mais de Deus, mesmo que isso exija humildade? O pai, ao ver o filho de longe, corre ao seu encontro. Essa imagem é um lembrete do caráter de Deus. Ele não espera que venhamos perfeitos ou totalmente restaurados, mas nos encontra no caminho, exatamente onde estamos. Imagine um pai ansioso, observando a estrada diariamente, na esperança de ver seu filho retornar. Assim é Deus conosco, cheio de amor e expectativa. Isso nos encoraja a nunca duvidar de sua disposição em nos perdoar. Não importa o quão longe tenhamos ido. Outro aspecto marcante da história é a celebração do retorno. O pai não apenas perdoa o filho, mas o restaura completamente, oferecendo-lhe roupas novas, um anel e uma festa. Isso mostra que Deus não apenas nos perdoa, mas também nos restaura a nossa posição de filhos amados. Pense nisso. Não importa o quão quebrados nos sentimos, Deus nos vê com valor e dignidade. Que tal agradecer hoje por essa graça restauradora? Pode ser por meio de uma oração simples ou de um momento de louvor. O irmão mais velho, por outro lado, nos desafia a refletir sobre nossa própria atitude em relação à graça. Ele se ressente do perdão oferecido ao irmão, esquecendo-se de que também depende da bondade do Pai. Isso nos ensina que a graça de Deus é um presente para todos, não algo que ganhamos por mérito. Será que, em algum momento, você se ressentiu da bênção de outra pessoa? Essa parábola nos convida a celebrar a bondade de Deus na vida dos outros, assim como na nossa. A parábola termina com um chamado à alegria e à reconciliação. O pai declara: era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Lucas 15:32. Isso nos lembra que cada retorno a Deus é motivo de festa no céu. Assim, somos encorajados a não apenas buscar nossa própria reconciliação, mas a ser agentes de reconciliação na vida de outros. Que tal hoje estender perdão ou um gesto de amor a alguém que precisa sentir o toque restaurador de Deus? Ensinamento 10. Não temas, somente crê. Marcos 5:36. A frase de Jesus em Marcos 5:36 é direta e poderosa. Não temas, crê somente. Ele a pronuncia em um momento de grande tensão, quando Jairo, um líder da sinagoga, recebe a notícia de que sua filha havia morrido. Imagine a dor e o desespero daquele pai, que havia recorrido a Jesus com a esperança de que sua filha fosse curada. Nesse momento, Jesus não oferece explicações ou justificativas, mas um convite à confiança total, mesmo diante da pior notícia. É uma chamada para abandonar o medo e agarrar-se à fé. Quantas vezes nos encontramos em situações onde o medo parece maior do que nossa capacidade de crer? Problemas de saúde, dificuldades financeiras, relacionamentos quebrados, todos esses desafios podem nos levar a duvidar. Contudo, a instrução de Jesus é clara. A fé não exige que vejamos a solução, mas que confiemos no Deus que pode tudo. Pense em algo que tem roubado sua paz ultimamente. Será que é uma área onde Deus está pedindo que você troque o medo pela fé? Comece entregando isso a Ele em oração, dizendo:
Senhor, ajude-me a crer. A jornada de Jairo até o milagre foi marcada por interrupções. Antes de chegar a casa, Jesus parou para curar a mulher com fluxo de sangue, o que deve ter testado a paciência e a confiança de Jairo. Isso nos ensina que, mesmo quando parece que Deus está demorando, Ele nunca perde o controle. Sua ação é sempre no momento certo, e sua demora pode ser um teste para fortalecer nossa fé. Que tal hoje refletir sobre um momento em sua vida em que Deus agiu no tempo perfeito, mesmo que você não tenha entendido na hora? Outro ponto marcante nessa história é que Jesus não permite que o desespero dos outros determine o resultado. Quando chegam à casa de Jairo, as pessoas já estavam chorando e declarando a derrota, mas Jesus diz: "A menina não está morta, mas dorme." Marcos 5:39. Isso nos ensina a importância de ouvir a voz de Deus acima das vozes do pessimismo e da dúvida. Em momentos de dificuldade, que tipo de vozes você tem ouvido? Talvez seja a hora de substituir palavras de derrota por as promessas de Deus. A fé que Jesus pede não é cega, mas baseada em quem Ele é. Jairo viu Jesus realizar milagres e escolheu confiar, mesmo quando a situação parecia irreversível. Essa confiança nos desafia a olhar para além das circunstâncias e fixar os olhos no poder e na bondade de Deus. Que tal hoje meditar em histórias de milagres na Bíblia, como essa de Marcos 5, para fortalecer sua fé? Essas narrativas nos lembram que Deus continua agindo de forma sobrenatural. Quando Jesus chegou ao quarto da menina, ele a tomou pela mão e disse: "Talita cumi", Marcos 5:41, que significa: "Menina, eu te digo, levanta-te." Esse gesto nos lembra que o toque de Jesus é suficiente para transformar qualquer situação. Talvez você precise hoje do toque restaurador de Cristo em uma área específica da sua vida. Busque-o com fé, sabendo que Ele deseja trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero. Por fim, essa história nos ensina que a fé não elimina o medo, mas o coloca em perspectiva. Quando confiamos em Jesus, o medo perde sua força, pois entendemos que não estamos sozinhos. Assim como Jairo, podemos caminhar ao lado de Cristo, mesmo nas situações mais desafiadoras, sabendo que Ele tem a última palavra. Cada passo de fé nos aproxima mais de experimentar seu poder e sua fidelidade. Ensinamento 11. Ovelhas entre lobos, Mateus 10:16. Jesus alerta seus discípulos: "Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas." Mateus 10:16. Essa metáfora rica revela tanto os desafios quanto as atitudes necessárias para viver a fé em um mundo hostil. Ser uma ovelha entre lobos é, por natureza, uma posição vulnerável. Mas Jesus não nos envia sem recursos. Ele nos equipa com sabedoria e pureza, qualidades que nos permitem enfrentar o mal sem nos corromper. Imagine um campo perigoso, onde a força da ovelha não está em sua habilidade de lutar, mas na proteção de seu pastor. A prudência, comparada à sabedoria da serpente, não significa astúcia enganosa, mas a habilidade de discernir o momento certo para agir e falar. Muitas vezes, enfrentamos situações em que nossa fé é desafiada, seja em discussões ou ambientes contrários aos princípios de Deus. A prudência nos ensina a responder com inteligência e calma, ao invés de reagir impulsivamente. Que tal aplicar isso em sua rotina? Quando surgir uma situação desafiadora, antes de agir, pergunte a si mesmo: como posso refletir a graça de Deus aqui? A simplicidade da pomba, por outro lado, nos chama à pureza de intenções. Não somos enviados ao mundo para competir ou manipular, mas para viver e compartilhar a verdade com integridade. Isso nos desafia a sermos autênticos, mesmo em ambientes onde a falsidade prevalece. Pense em como você pode demonstrar essa simplicidade em suas interações diárias.
Talvez seja ouvindo mais, sendo transparente em suas palavras ou mostrando bondade sem esperar algo em troca. O contraste entre ovelhas e lobos também reflete o confronto entre o reino de Deus e os valores do mundo. Enquanto os lobos simbolizam a agressividade e a autossuficiência, as ovelhas dependem do pastor para sua segurança. Essa dependência é um lembrete constante de que nossa força não vem de nós mesmos, mas de Deus. Ao enfrentar situações de hostilidade ou injustiça, peça a proteção e a direção do pastor. Ele promete estar conosco em todos os momentos. Jesus também nos ensina a não nos tornarmos como os lobos que enfrentamos. É tentador reagir com agressividade ou desonestidade quando somos atacados. Mas ele nos chama a vencer o mal com o bem. Romanos 12, 21. Isso não significa passividade, mas uma postura firme que reflete o caráter de Cristo. Você já experimentou resistir ao mal com bondade? Talvez um ato de gentileza inesperado em resposta a uma crítica seja a chave para transformar uma situação difícil. Além disso, a imagem da ovelha entre lobos nos lembra da importância da comunidade. Assim como uma ovelha isolada está mais vulnerável, também estamos mais suscetíveis quando nos afastamos da comunhão com outros cristãos. Busque apoio em sua igreja ou em amigos de fé para enfrentar os desafios com coragem e sabedoria. Que tal hoje enviar uma mensagem de encorajamento a alguém da sua comunidade? Pequenos gestos fortalecem a unidade do rebanho. Jesus nos envia como ovelhas, mas sob a proteção do pastor. Ele conhece cada perigo que enfrentaremos e nos equipa com tudo o que precisamos para cumprir nossa missão. Embora a posição de ovelha pareça frágil, é justamente nessa dependência que encontramos nossa força. Assim, podemos caminhar confiantes, sabendo que, mesmo em meio a lobos, estamos sob o cuidado amoroso do pastor que deu sua vida por nós. Ensinamento 12. A oferta da viúva. Lucas 21, 1 a 4. A cena da oferta da viúva, narrada em Lucas 21, versículo 1 a 4, é um retrato tocante do que significa confiar plenamente em Deus. Jesus observa as pessoas trazendo suas ofertas ao templo, e enquanto muitos ricos depositavam grandes quantias, uma viúva pobre colocou apenas 2 pequenas moedas. Aos olhos humanos, sua contribuição era insignificante, mas Jesus declara: "Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos." Lucas 21, 3. Isso porque ela deu tudo o que tinha, enquanto os outros ofertaram do que lhe sobrava. Essa história nos desafia a refletir sobre o que significa dar com o coração e confiar em Deus acima de tudo. A viúva nos ensina que o valor de uma oferta não está na quantidade, mas no sacrifício e na intenção. Muitas vezes somos tentados a medir nossa generosidade pelo padrão do mundo, mas Deus olha para o coração. Pense em áreas da sua vida onde você tem segurado algo por medo de perder. Será que Deus está te chamando a confiar mais e dar, mesmo que pareça pouco? Talvez isso não se refira apenas a dinheiro, mas também a tempo, talentos ou até mesmo palavras de encorajamento. Essa passagem também nos convida a refletir sobre nossa dependência de Deus. A viúva, ao dar tudo o que tinha, demonstra uma fé inabalável de que Deus supriria suas necessidades. Em um mundo onde somos constantemente incentivados a acumular e garantir nosso futuro, esse tipo de confiança pode parecer radical. Que tal começar com passos simples, como ofertar seu tempo para ajudar alguém ou contribuir com algo que Deus tem colocado em seu coração? Essas ações pequenas podem transformar não apenas a vida de quem recebe, mas também a sua. O exemplo da viúva também destaca que o que oferecemos a Deus nunca é insignificante. Ele não está interessado no tamanho do que damos, mas na disposição com que damos.
Pense na história do menino que ofereceu seus 5 pães e 2 peixes, que foram multiplicados por Jesus para alimentar uma multidão. Deus pode pegar o que temos e fazer algo extraordinário. Que tal hoje dedicar algo pequeno ao Senhor, seja um momento de oração por alguém ou um gesto de bondade? Além disso, essa história nos ensina sobre gratidão. A viúva não parecia preocupada em guardar suas moedas para si, mas as entregou com generosidade. Isso nos desafia a agradecer pelo que temos, mesmo quando parece pouco, e a compartilhar com alegria. Experimente hoje fazer uma lista das bênçãos que Deus já te deu. A gratidão abre nossos olhos para a abundância e nos inspira a compartilhar com outros. Jesus também usa esse exemplo para nos lembrar que a verdadeira adoração é uma questão do coração. Muitas vezes, estamos tão preocupados com aparências e reconhecimentos que esquecemos que Deus se agrada do que é feito em secreto. Em Mateus 6,4, ele diz: "E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente." Que tal refletir sobre como você pode dar de forma mais sincera, sem buscar aplausos ou recompensas? A oferta da viúva nos desafia a viver com uma fé prática. Ela não deu o que lhe sobrava, mas tudo o que tinha, mostrando que sua confiança estava completamente em Deus. Isso nos convida a examinar onde temos colocado nossa segurança. Será que estamos confiando mais em nossas posses ou na provisão divina? Entregar algo que valorizamos a Deus é um ato de adoração que fortalece nossa fé e nos aproxima mais dele. Ensinamento 13. O perdão que liberta. Mateus 18, 21 a 22. A pergunta de Pedro a Jesus sobre o perdão reflete uma inquietação universal. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Mateus 18, 21. A resposta de Jesus transcende qualquer expectativa. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Essa expressão não estabelece um limite matemático, mas ilustra a infinita disposição de Deus para perdoar e nos convida a fazer o mesmo. O perdão não é apenas um ato de graça para com o outro, mas um ato de libertação para quem o concede. Guardar mágoas é como carregar uma mochila cheia de pedras, pesada e desgastante. O perdão, ao contrário, é como soltar esse peso, permitindo que o coração experimente leveza e liberdade. Mas perdoar não é fácil. Às vezes, o medo de ser machucado novamente ou a sensação de injustiça nos impede de liberar perdão. Contudo, Jesus nos ensina que perdoar não é justificar o erro do outro, mas escolher não permitir que ele nos aprisione. Você tem carregado mágoas que precisam ser entregues a Deus? Que tal hoje refletir sobre o que pode estar te segurando e dar o primeiro passo para liberar perdão? O perdão também reflete o coração de Deus em nós. Quando olhamos para a cruz, vemos a máxima expressão de perdão. Jesus, em meio à dor e à humilhação, declarou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Se o próprio Filho de Deus foi capaz de perdoar aqueles que o crucificaram, quanto mais somos chamados a perdoar os que nos ferem. Isso não minimiza nossa dor, mas nos desafia a confiar em Deus como justo juiz. Entregar a Deus a justiça é um passo prático de fé. Experimente fazer isso em oração, entregando a Ele o que você não pode controlar. Outro aspecto do perdão é que ele restaura relações. Em muitos casos, o simples ato de perdoar abre portas para reconciliações inesperadas. Isso não significa que todas as relações voltarão a ser como antes, mas que o perdão cria espaço para a paz. Pense em alguém com quem você teve um desentendimento. Será que Deus está te chamando a buscar reconciliação? Talvez um telefonema ou uma mensagem sincera seja o início de uma cura emocional para ambos.
Perdoar também nos ajuda a enxergar os outros com os olhos de Deus. Quando reconhecemos nossa própria necessidade de perdão, somos mais capazes de oferecer graça aos outros. Jesus nos ensina a orar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Que tal refletir sobre como você tem recebido o perdão de Deus? Quanto mais compreendemos sua graça, mais somos capacitados a compartilhá-la. Por outro lado, o perdão é uma escolha diária. Algumas feridas não cicatrizam de imediato, e perdoar pode ser um processo contínuo de entregar a Deus a dor e o ressentimento. Isso exige paciência, mas também traz crescimento espiritual. Pense em um gesto prático que pode ajudar nesse processo, como escrever uma oração ou uma carta, mesmo que nunca seja enviada, expressando seu desejo de liberar perdão. Finalmente, o perdão nos liberta para viver plenamente o propósito de Deus. Guardar rancor é como uma âncora que nos prende ao passado, enquanto o perdão nos impulsiona para o futuro. Ao escolher perdoar, declaramos que a dor não terá a palavra final em nossas vidas. Assim como o perdão de Deus nos reconcilia com Ele, nosso perdão aos outros reflete seu reino aqui na terra, permitindo que vivamos com mais leveza, amor e alegria. Ensinamento 14. Amar ao próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Quando Jesus nos dá o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo, Mateus 22:39, ele estabelece um princípio fundamental para o relacionamento humano. Esse amor transcende sentimentos passageiros e se manifesta em ações concretas de cuidado, compaixão e respeito. Mas o que significa, na prática, amar alguém da mesma forma como amamos a nós mesmos? É entender que, assim como cuidamos de nossas necessidades e buscamos o melhor para a nossa vida, somos chamados a fazer o mesmo pelos outros. Imagine um mundo onde cada pessoa se esforça para tratar o próximo com o mesmo valor e dignidade que gostaria de receber. Amar ao próximo começa com a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes somos rápidos em julgar sem entender o contexto ou a dor de quem está ao nosso redor. Jesus, ao longo de seu ministério, demonstrou um amor que sempre considerava a condição do outro. Pense na mulher adúltera, no leproso que ele tocou ou em Zaqueu, que foi recebido com honra. Que tal hoje parar para ouvir alguém que precisa de atenção? Um simples gesto pode ser transformador. Esse mandamento também nos desafia a superar preconceitos e barreiras. O próximo, como ilustrado na parábola do bom samaritano, não é apenas aquele que pensamos merecer nosso amor, mas qualquer pessoa em necessidade. Amar ao próximo envolve sair da zona de conforto e alcançar aqueles que muitas vezes são marginalizados ou esquecidos. Pode ser um colega de trabalho difícil, um vizinho isolado ou até mesmo alguém que já te magoou. Que tal pensar em uma ação prática que demonstre amor a alguém fora do seu círculo habitual? Outro aspecto é que esse amor deve ser reflexo do amor de Deus por nós. João escreve: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:21. Esse amor divino nos capacita a amar de forma altruísta, mesmo quando não recebemos nada em troca. Isso pode parecer difícil, mas é possível quando entendemos que o amor verdadeiro é uma escolha, não apenas um sentimento. Como você pode refletir o amor de Deus em suas interações diárias? Talvez seja oferecendo ajuda sem esperar reconhecimento ou respondendo com gentileza em situações de conflito. Amar ao próximo também implica perdoar. Relacionamentos são desafiadores e, inevitavelmente, enfrentamos momentos de desentendimento ou mágoa. Mas o amor que Jesus nos chama a viver é aquele que não guarda rancor, mas busca a reconciliação. Pense em alguém com quem você teve um conflito recentemente. Será que é hora de dar o primeiro passo para restaurar essa relação?
Um pedido de desculpas ou uma palavra de perdão pode abrir caminho para a cura. Esse mandamento também nos ensina a valorizar a comunidade. O amor ao próximo se manifesta em ações coletivas, onde nos apoiamos mutuamente e construímos um ambiente de união. Isso pode ser visto na igreja, na família ou em grupos de amizade. Que tal investir em sua comunidade hoje? Participe de um projeto social, organize um momento de oração ou simplesmente esteja disponível para ajudar onde for necessário. Amar ao próximo como a si mesmo nos chama à ação. Não é suficiente sentir amor, é necessário demonstrá-lo. Tiago escreve: se um irmão ou irmã estiverem nus e necessitarem do alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Tiago 2:15-16. Que ações práticas você pode tomar hoje para demonstrar esse amor? Pode ser algo simples, como compartilhar uma refeição, oferecer um conselho ou orar por alguém em necessidade. Ensinamento 15. O encontro com o cego de Jericó. Marcos 10:46-52. O encontro de Jesus com o cego Bartimeu é um dos momentos mais emocionantes do Evangelho. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, mendigando, quando ouviu que Jesus passava por ali. Sem hesitar, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10:47. Sua voz foi ignorada e até repreendida por muitos, mas ele persistiu, gritando ainda mais alto. Esse momento nos ensina que, em meio às vozes que tentam nos silenciar, devemos ter coragem e persistência para buscar a presença de Deus. Bartimeu é um exemplo de fé ousada. Ele não tinha visão física, mas enxergava espiritualmente quem Jesus era. Sua declaração, filho de Davi, revela sua crença de que Jesus era o Messias prometido. Isso nos desafia a refletir sobre como estamos enxergando Jesus em meio às nossas dificuldades. Será que estamos focando mais nas circunstâncias do que no poder do Salvador? Pense em uma área da sua vida onde você precisa clamar com fé. Talvez seja a hora de elevar sua voz em oração, acreditando que Ele pode transformar sua situação. Outro aspecto inspirador é a disposição de Bartimeu em abandonar tudo para ir até Jesus. Quando Jesus o chamou, ele jogou sua capa, provavelmente um dos poucos pertences que tinha, e foi ao encontro do Mestre. Isso simboliza deixar para trás tudo o que nos prende ou nos limita para buscar o que realmente importa. Que tal refletir sobre o que pode estar te impedindo de se aproximar mais de Deus? Pode ser um hábito, um medo ou até mesmo uma distração. Peça a Ele forças para deixar isso de lado. A pergunta de Jesus a Bartimeu é profundamente significativa. Que queres que eu te faça? Marcos 10:51. Embora a resposta pareça óbvia, Jesus deseja que sejamos específicos em nossas orações. Bartimeu respondeu com clareza: que eu torne a ver. Isso nos ensina que devemos apresentar nossos pedidos a Deus com confiança e sinceridade. Qual é o seu maior desejo hoje? Leve isso a Deus, acreditando que Ele se importa e tem o poder de agir. Quando Bartimeu recebeu a visão, ele imediatamente começou a seguir Jesus pelo caminho. Esse é um exemplo de gratidão prática. Ele não apenas recebeu a bênção, mas respondeu a ela com devoção e compromisso. Isso nos desafia a refletir. Como temos respondido às bênçãos de Deus? Será que estamos dispostos a seguir Jesus com o mesmo entusiasmo de Bartimeu? Pense em formas de expressar sua gratidão hoje, seja ajudando alguém, servindo na sua igreja ou dedicando um tempo a mais para louvar a Deus. Bartimeu também nos mostra que a persistência na fé é recompensada. Apesar das tentativas de silenciá-lo, ele não desistiu.
e sua insistência atraiu a atenção de Jesus. Isso nos encoraja a não desistir, mesmo quando parece que nossas orações não estão sendo ouvidas. Lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito, e sua resposta sempre será para o nosso bem. Se você tem orado por algo há muito tempo, não desista. Continue clamando, confiando que Ele ouve cada palavra. Por fim, a história de Bartimeu nos lembra que Jesus sempre ouve aqueles que o buscam de coração. Não importa quão insignificantes possamos nos sentir ou quão altas sejam as vozes ao nosso redor tentando nos desencorajar, Ele está atento ao nosso clamor. Assim como Bartimeu, somos convidados a clamar, a nos levantar e a caminhar com fé em direção ao Mestre, confiantes de que Ele pode transformar qualquer situação. Ensinamento 16. O poder das bem-aventuranças. Mateus 5, versículo 1 a 12. As bem-aventuranças, pronunciadas por Jesus no Sermão da Montanha, são mais do que simples declarações de bênçãos. Elas revelam os valores do reino de Deus, que frequentemente contrastam com os valores do mundo. Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Isso nos lembra que a verdadeira felicidade e realização não estão nas conquistas materiais, mas na humildade de reconhecer nossa dependência de Deus. Imagine o alívio de deixar de lado o peso da autossuficiência e descansar na provisão divina. Cada bem-aventurança aponta para uma qualidade que parece paradoxal. Ser manso, chorar, ser perseguido, nada disso parece atraente à primeira vista. Contudo, Jesus transforma essas características em caminhos para bênçãos eternas. Por exemplo, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4. Isso nos ensina que mesmo em momentos de dor, Deus está presente para oferecer consolo e esperança. Se você está passando por um período de sofrimento, confie que suas lágrimas não passam despercebidas por Ele. As bem-aventuranças também nos desafiam a viver de maneira contra-intuitiva. O mundo celebra o poder e a conquista, mas Jesus declara: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Isso não significa fraqueza, mas força sob controle. Ser manso é responder com graça em vez de agressividade, confiar na justiça de Deus em vez de buscar vingança. Que tal hoje tentar praticar a mansidão em uma situação de conflito? Um gesto de calma pode desarmar até mesmo as situações mais tensas. Outro ponto central das bem-aventuranças é a fome e sede de justiça. Jesus promete: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Isso nos encoraja a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a lutar por aquilo que é correto em nossas comunidades. Talvez hoje você possa refletir: em que área da sua vida você sente que precisa buscar mais justiça? Pode ser na maneira como trata os outros ou em como defende aqueles que estão em situações vulneráveis. A misericórdia também ocupa um lugar especial nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Isso nos lembra que, ao sermos compassivos e perdoadores, refletimos o caráter de Deus. Existe alguém em sua vida que precisa da sua misericórdia hoje? Um gesto de perdão ou ajuda pode ser uma resposta prática a esse chamado divino. Jesus também destaca os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Ser pacificador não é evitar conflitos, mas buscar reconciliar e trazer harmonia onde há divisão. Isso pode significar intervir em um desentendimento ou simplesmente cultivar um ambiente de paz em sua casa ou trabalho. Como você pode ser um pacificador hoje? Pense em como suas palavras ou ações podem promover união em vez de separação. Por fim,
As bem-aventuranças encerram com uma promessa para aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Essa declaração nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos oposição. Se você sente que está sendo desafiado por viver de acordo com os princípios de Deus, lembre-se de que Ele vê sua fidelidade e tem uma recompensa eterna para você. As bem-aventuranças são um convite a viver de forma contracultural, confiando nas promessas de Deus, mesmo quando o mundo não compreende. Ensinamento 17. O tesouro no céu. Mateus 6:21. Jesus nos desafia a repensar nossas prioridades ao dizer: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Mateus 6:19-20. Essa instrução vai contra a mentalidade do mundo, que frequentemente valoriza o acúmulo de bens materiais e a busca por segurança terrena. Jesus nos lembra que nada deste mundo é permanente e que o verdadeiro tesouro está em uma vida vivida para o reino de Deus. Imagine como seria libertador viver com o foco na eternidade, em vez de se preocupar com as riquezas temporais. O conceito de tesouro no céu nos convida a refletir sobre onde colocamos nosso coração. Jesus afirma: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Isso significa que nossas ações, decisões e até mesmo preocupações revelam o que valorizamos mais. Pense por um momento. O que tem ocupado sua mente e suas energias ultimamente? Será que são coisas passageiras ou investimentos eternos? Talvez hoje seja uma oportunidade para ajustar suas prioridades e buscar aquilo que realmente tem valor duradouro. Acumular tesouros no céu não significa rejeitar totalmente as responsabilidades e alegrias da vida terrena, mas entender que tudo o que fazemos aqui pode ter um impacto eterno. Atos de bondade, generosidade e serviço são exemplos de como podemos construir tesouros celestiais. Que tal hoje dedicar um tempo para ajudar alguém ou investir em algo que glorifique a Deus? Pode ser tão simples quanto compartilhar uma palavra de encorajamento ou apoiar uma causa que reflita os valores do reino. Essa passagem também nos chama a confiança em Deus como nossa fonte de segurança. Muitos buscam nas riquezas materiais um senso de controle sobre o futuro, mas Jesus nos lembra que esses bens são vulneráveis a perdas e deterioração. Em vez disso, ele nos convida a confiar no Deus que provê todas as coisas. Você tem confiado mais nas suas posses ou no cuidado divino? Um exercício prático pode ser orar diariamente, entregando suas preocupações financeiras a Deus e pedindo sabedoria para administrar o que Ele te deu. Outro aspecto é que o tesouro no céu está diretamente relacionado ao nosso relacionamento com Deus e com os outros. Jesus nos chama a viver de forma que reflita seu amor e justiça, colocando as necessidades dos outros acima do nosso conforto. Será que você tem investido tempo em fortalecer sua comunhão com Deus e servir ao próximo? Esses são os investimentos que rendem frutos eternos. Que tal começar com algo pequeno, como reservar um tempo para meditar na palavra ou visitar alguém que precisa de apoio? Além disso, esse ensinamento nos liberta da ansiedade que frequentemente acompanha o acúmulo de riquezas. Quando entendemos que nossa verdadeira recompensa está no céu, somos capazes de viver com mais leveza e gratidão. Pense em como você pode simplificar sua vida, abrindo mão de coisas que consomem sua energia sem trazer paz ou propósito. A generosidade é uma forma prática de demonstrar essa liberdade. Ao compartilhar o que temos, mostramos que nosso coração está em Deus e não nas coisas.
Jesus nos lembra que o valor do tesouro no céu é incalculável e eterno. Diferente das riquezas terrenas, ele não pode ser destruído, perdido ou roubado. Essa é uma garantia que nos dá esperança e nos motiva a viver com propósito. Enquanto caminhamos na jornada cristã, somos chamados a manter nossos olhos fixos nas promessas de Deus, sabendo que tudo o que fazemos por Ele tem um impacto eterno e significativo. Ensinamento 18. A missão de fazer discípulos, Mateus 28, 19 a 20. As palavras de Jesus em Mateus 28, 19 a 20, são uma convocação clara e poderosa. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa missão, conhecida como a Grande Comissão, não é apenas um chamado para os apóstolos daquela época, mas para cada um de nós que seguimos a Cristo. Ela nos lembra que fomos salvos não apenas para desfrutar da nossa salvação, mas para compartilhá-la com o mundo. Imagine como seria o impacto se cada cristão assumisse essa responsabilidade com paixão e propósito. Fazer discípulos começa com um coração disposto a sair da zona de conforto. Muitas vezes sentimos medo de falar sobre nossa fé por receio de rejeição ou por nos acharmos incapazes. No entanto, Jesus promete: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século." Mateus 28, 20. Isso significa que nunca estamos sozinhos nessa missão. Ele está presente para nos dar coragem e sabedoria em cada passo. Que tal hoje dar um pequeno passo de fé, compartilhando sua história com alguém ou convidando uma pessoa para conhecer mais sobre Jesus? Essa missão também envolve ensinar, o que vai além de transmitir conhecimento. Discipular é caminhar ao lado das pessoas, ajudando-as a aplicar os ensinamentos de Jesus em suas vidas. Pense em alguém em quem você pode investir tempo e atenção. Talvez seja um amigo, um colega de trabalho ou até mesmo um familiar. Discipular pode começar com algo simples, como orar com essa pessoa, estudar a Bíblia juntos ou apenas ser um exemplo de amor e serviço. Outro aspecto fundamental da Grande Comissão é sua abrangência. Todas as nações. Isso nos desafia a olhar além do nosso círculo imediato e considerar como podemos impactar o mundo para Cristo. Talvez você não tenha a oportunidade de ir a outro país, mas pode apoiar missionários, contribuir para projetos evangelísticos ou até usar a internet para compartilhar o Evangelho. Que tal pesquisar hoje como você pode se envolver em uma causa que alcance pessoas além da sua localidade? A missão de fazer discípulos também nos lembra que o batismo é um marco essencial na jornada de fé. Ele simboliza uma nova vida em Cristo e uma declaração pública de compromisso com Ele. Se você já foi batizado, lembre-se da alegria e da transformação que esse momento trouxe à sua vida. E se você conhece alguém que ainda não deu esse passo, talvez seja a hora de encorajá-lo a considerar essa decisão tão importante. Fazer discípulos exige perseverança e paciência. Nem sempre vemos resultados imediatos, e o processo de crescimento espiritual leva tempo. No entanto, somos chamados a semear com fidelidade, confiando que Deus é quem faz crescer. Primeira carta aos Coríntios 3:6. Pense em alguém por quem você tem orado ou investido, mas ainda não viu mudanças significativas. Continue plantando sementes de amor e verdade, acreditando que Deus está trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Além disso, essa missão nos desafia a viver de forma coerente com o Evangelho que pregamos. Nossas ações falam tão alto quanto nossas palavras. Será que sua vida reflete os ensinamentos de Jesus? Que tal hoje fazer uma autoavaliação e pedir a Deus para alinhar seu coração e suas atitudes ao exemplo de Cristo? Isso não só fortalece sua própria caminhada, mas também inspira outros a seguir o mesmo caminho.
A grande comissão nos lembra que a missão de fazer discípulos é um privilégio. Somos embaixadores do reino de Deus, portadores de uma mensagem que pode transformar vidas para a eternidade. Cada conversa, cada gesto e cada oração tem o potencial de plantar sementes que florescerão em salvação e crescimento espiritual. Assim, ao responder a esse chamado, descobrimos a alegria de participar do plano eterno de Deus para redimir o mundo. Ensinamento 19. A superação do medo pela oração. Mateus 6,6. Jesus, ao ensinar sobre a oração, nos dá uma chave preciosa para superar o medo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6,6. Essa instrução simples nos lembra que a oração não é um espetáculo público, mas um encontro íntimo com Deus. Em tempos de medo e ansiedade, esse espaço secreto torna-se um refúgio onde podemos derramar nosso coração e encontrar força. Imagine-se fechando a porta do mundo lá fora e entrando em uma sala onde apenas você e Deus estão presentes. O medo frequentemente nos desconecta da realidade e amplia as incertezas. No entanto, a oração nos reconecta à verdade de que Deus está no controle. Ao levar nossas preocupações a Ele, somos lembrados de suas promessas e de seu amor constante. Pense em algo que tem te causado medo ultimamente. Que tal dedicar alguns minutos hoje para falar sobre isso com Deus, com sinceridade e sem reservas? Não se trata de encontrar as palavras perfeitas, mas de entregar a Ele o que está em seu coração. Jesus também nos ensina que Deus vê em secreto. Isso significa que Ele conhece cada detalhe da nossa vida, inclusive os medos que tentamos esconder. Essa verdade nos dá segurança, pois sabemos que estamos orando para um Deus que entende nossas dores e é capaz de suprir nossas necessidades. Se você se sente sobrecarregado, lembre-se de que não precisa carregar seus fardos sozinho. Em Filipenses 4, 6-7, Paulo nos encoraja. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. A oração também transforma nossa perspectiva. Quando apresentamos nossos medos a Deus, somos desafiados a olhar para as situações com os olhos da fé. O Salmo 34:4 diz: Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Isso nos lembra que a oração não elimina necessariamente os problemas, mas nos dá a força para enfrentá-los com coragem. Que tal hoje começar sua oração com gratidão, reconhecendo as vezes em que Deus já te sustentou no passado? Outro aspecto, ensinamento 19. A superação do medo pela oração. Mateus 6,6. Jesus, ao ensinar sobre a oração, nos dá uma chave preciosa para superar o medo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6,6. Essa instrução simples nos lembra que a oração não é um espetáculo público, mas um encontro íntimo com Deus. Em tempos de medo e ansiedade, esse espaço secreto torna-se um refúgio onde podemos derramar nosso coração e encontrar força. Imagine-se fechando a porta do mundo lá fora e entrando em uma sala onde apenas você e Deus estão presentes. O medo frequentemente nos desconecta da realidade e amplia as incertezas. No entanto, a oração nos reconecta à verdade de que Deus está no controle. Ao levar nossas preocupações a Ele, somos lembrados de suas promessas e de seu amor constante. Pense em algo que tem te causado medo ultimamente. Que tal dedicar alguns minutos hoje para falar sobre isso com Deus, com sinceridade e sem reservas? Não se trata de encontrar as palavras perfeitas, mas de entregar a Ele o que está em seu coração.
Jesus também nos ensina que Deus vê em secreto. Isso significa que Ele conhece cada detalhe da nossa vida, inclusive os medos que tentamos esconder. Essa verdade nos dá segurança, pois sabemos que estamos orando para um Deus que entende nossas dores e é capaz de suprir nossas necessidades. Se você se sente sobrecarregado, lembre-se de que não precisa carregar seus fardos sozinho. Em Filipenses 4, 6 a 7, Paulo nos encoraja: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. A oração também transforma nossa perspectiva. Quando apresentamos nossos medos a Deus, somos desafiados a olhar para as situações com os olhos da fé. O Salmo 34, 4 diz: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Isso nos lembra que a oração não elimina necessariamente os problemas, mas nos dá a força para enfrentá-los com coragem. Que tal hoje começar sua oração com gratidão, reconhecendo as vezes em que Deus já te sustentou no passado? Outro aspecto: conhecer a verdade é um convite a uma vida de plenitude em Cristo. Essa liberdade não significa ausência de problemas, mas a certeza de que estamos caminhando com aquele que tem o poder de transformar qualquer situação. À medida que aprofundamos nosso relacionamento com Jesus, percebemos que suas promessas são firmes e sua presença é constante. Assim, somos libertos para viver sem medo, sem culpa e com um propósito eterno. Agora que você conheceu os 20 ensinamentos mais poderosos de Jesus para vencer o medo, fica o desafio: o que você fará com esse conhecimento? Esses ensinamentos não foram dados apenas para serem admirados, mas para serem vividos. Qual área da sua vida ainda está presa pelo medo? Será que é hora de dar um passo de fé, mesmo que pequeno? Talvez perdoar quem te magoou, confiar mais na provisão de Deus ou simplesmente abrir seu coração para Ele, mesmo sem ter todas as respostas. Pense por um momento: o que tem te impedido de viver com coragem? Jesus mostrou que o medo nunca terá a palavra final para aqueles que confiam nele. Ele já venceu o mundo, e com ele ao seu lado, você também pode superar qualquer coisa. E se você começasse agora? Escolha um dos ensinamentos que mais tocou o seu coração e coloque em prática ainda hoje. Pode ser algo simples, mas será o início de uma transformação profunda. Permita-se ser moldado por esses princípios e, mais importante, compartilhe com outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Afinal, a coragem que vem de Deus não é apenas para nós, mas para inspirar o mundo ao nosso redor. Que tal começar agora, sendo uma luz na vida de alguém? E se você quiser continuar aprendendo e crescendo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui vamos juntos explorar mais sobre o que a palavra de Deus tem para nos ensinar sobre fé, esperança e coragem. Não perca essa oportunidade de ser desafiado, fortalecido e transformado.